Vamos lá, né? Então esse exercíciozinho aí, ele é para atualizar, atualizar minhas roldanas aí, beleza? Bem, então tá aí. Esses exercícios são dois exercícios do Enem bem diferentes, né? Contemplam o mesmo assunto aí, mas o nível totalmente diferente, tá? Esse daqui tá um nível bem. Essa, pena que não tem a data aqui, deve ser uma questão talvez. Elas têm que ter uma diferença bem grande entre elas de, de idade, né? Porque a metodologia está bem diferente, mas vamos lá. Alguns mecanismos que são utilizados pelo ser humano no dia a dia têm seu princípio de funcionamento atrelado às leis da física. Claro, né? Muita coisa. Por exemplo, construção civil muitas vezes é necessário carregar peças muito pesadas, né? Tarefa que o ser humano normal, sem a ajuda de equipamentos, não conseguiria executar. Bacana. Bem contextualizadazinha, né? Tá contextualizando até aqui, tá ótimo. Carinha do Enem mesmo. Considere que um trabalhador precisa levantar uma peça cuja massa seja 200 quilograma, né? Então, brincando, esse Zoom gratuito tá ficando cada vez pior, viu? Então tá aí. Não paga e ainda reclama, né? Então, que vai dar uma força-peso, né? De 2.000 newtons. Beleza, não vou nem precisar não, desse valor, não. Não é, uma, não é um exercício de conta, não. 2.000 newtons. Beleza? Tá aí. Uma forcinha considerável. O arranjo que permite ao trabalhador levantar a peça, exercendo a menor força possível, seria. Bem, isso aqui ficou bem didático, mas sabe você sabe o que é uma roldana fixa de uma móvel? Basicamente foi isso. Então essa daqui, essa primeira é uma roldana fixa, né? A corda está só passando por aqui, ó, só por comodidade, ela está funcionando como um ponto de apoio. A força que você vai exercer aqui é exatamente a mesma, né? Só com a vantagem de você poder pendurar aqui na corda, né? É, o que mudou da letra A para a letra B? Só o diâmetro, né? Só o raio aqui, né? Da rodana. Continua, você vai continuar exercendo a mesma força que você exerceria se tentasse levantar o seu objeto aqui. Essa C é interessante, ela é interessante pra caramba. Ela tem três rodanas, se você for olhar, fixas. Três rodanas fixas. Observe só, ela tem três rodanas fixas. Você olha para ela e fala, nossa, esse arranjo aqui é bacana, deve diminuir bastante a força. Todas as rodanas são ligadas do mesmo jeito no teto. A rodana móvel, quem é ligada no objeto, é sempre o centro dela, certo? Beleza? E o, a corda sempre passa aqui, ó, realmente com o objetivo de diminuir essa força. Né? Então essa é a forma de você ligar uma, uma rodana. Tem dia que a caneta escreve com a beleza. É assim que você liga uma rodana móvel, uma rodana que é capaz de dividir a força e te ajudar. Aqui você pegou as três, colocou o centro das três ligada no teto. Então a corda só tá passando aqui só. Beleza? Só tá passando só. Na prática isso aqui deve ser até ruim. Né? Então são três rodanas fixas, não está fazendo absolutamente nada. Você continua exercendo a força de 2.000 newtons. Beleza? Talvez o grau de dificuldade seria isso aí, né? Talvez essa questão aqui, essa alternativa está aqui para te confundir um pouquinho, né? E essa terceira, a letra D, aí agora eu vi que tem duas diferentes. Olha só, essa primeira é fixa, a segunda já é móvel, que o centro dela está ligada no objeto. Essa daqui já está dividindo a força. Essa daqui eu já não vou fazer 2.000 newtons mais, essa aqui eu já vou fazer a metade. Eu tenho uma móvel, né? Divide uma vez. E essa primeira só mudou a inclinaçãozinha aqui, o ângulozinho aqui, ó, de atuação da força. Tá certo? Não vai mudar, né? Como a força aqui está vertical, não vai mudar nada que eu vou continuar fazendo
2.000 newtons. Né? Para ângulo e inclinação mudar, tinha que mudar do lado de cá, não do lado que eu estou fazendo a força aqui não. Beleza? Então tá aí. Na verdade, eu estou até fazendo uma forcinha a mais aqui. Não tem necessidade de fazer, de puxar a corda nesse sentido, que eu estou fazendo duas forcinhas aqui. Ó. Se eu puxar a força para baixo é melhor, né? É mais eficiente. Eu estou fazendo uma força aqui desnecessária nessa direção aqui horizontal, quando eu puxo inclinado assim, beleza? Então a melhor e a menor força, sem dúvida nenhuma, é a letra D, beleza? Tranquilos? Tranquilo, né? Isso daqui é mais de. Só que a outra questãozinha, também no Enem, na página 36, na mesma sessão aí, já está bem mais a cara do Enem, que com certeza, né? Uma adaptação feita em 2013, tá antigo aqui, mas já é mais a cara do Enem. Né? Uma contextualização, uma historiazinha e um raciocíniozinho melhor. Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na antiguidade, a polia composta ou, né, a polia composta ou associação de polias. Né? Tem três associações aqui, ó. Beleza? Três associações aqui eu tenho. As duas primeiras, observe que são centros que estão ligados. As duas primeiras são móveis. Antes de terminar de ler lá, né? Eu tenho duas móveis. Então eu tenho uma divisão razoável aí. E essa última, onde eu vou fazer a força, ela é fixa. Né? Então tá aí. A associação de polias é atribuída a Arquimedes. Arquimedes não é só empuxo, né, e fluidos não. O aparato consiste em associar uma série de polias móveis a uma polia fixa, associação. A figura exemplifica um arranjo possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes seria demonstrado para o rei Hierão, né, um outro arranjo desse aparato, movendo sozinho sobre a areia da praia um navio repleto de passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. É cheio de gente, é meio exagero, né? Mas eu já li artigos de história e de física que relata da construção no não no porto, mas na construção do navio, justamente em terra firme, para depois ser arrastado. O pessoal ficava rindo dele, que ele estava perdendo um tempo danado em auxiliar na construção do navio em terra firme, sendo que depois não teriam como tirar o navio de lá. E ele não fez só um sistema de roldanas, ele colocou o navio em cima de toras, né? Para ele ir puxando as toras irem rodando, né? Não foi só roldana, não. Mas tudo bom, é bom exagerar um pouquinho, né? Suponha que a massa do navio seja de 3.000 quilogramas. Já deu uma forcinha peso aqui, ó, considerável, né? Uma força peso, porque observe que eu não estou com um objeto pendurado, né? Onde eu teria que exercer uma força, né? Diretamente de 30.000 newtons, né? Se esse negócio estivesse pendurado, eu dividiria a força de 30.000 newtons, né? 3.000 quilogramas. Então, na verdade, não é bem essa força que eu tô puxando, né? Na verdade, eu estou puxando, né? É o atrito, né? Eu estou tentando vencer aí, é o atrito, né? O FAT. Então, eu estou usando a rodana não para dividir a força-peso, mas para vencer o atrito, beleza? O coeficiente de atrito estático entre o navio e a areia é de 0,8, né? E que Arquimedes tenha puxado o navio em com uma força F, uma força que eu tenho que descobrir qual que é, paralela à direção do movimento, né? Lógico. Então, como é paralela à direção do movimento, né? Então eu estou puxando, na verdade, estou tentando vencer o atrito. Então ele teria feito isso, só que com uma força no máximo de 400 newtons. Então com 400 newtons aqui, ó, do lado de cá da do nosso aparato, ele conseguiu puxar um navio que tinha 30.000 newtons de força peso. Mas eu não sei qual é o atrito, que na verdade eu estou tentando vencer é o atrito. Beleza? Considere os fios e polias, né, ideais, né? Aceleração da gravidade 10,
já considerei, já calculei a força-peso, e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. Ótimo, o que dificilmente é, né? Mas interessante ele falar aqui. Qual que é o número mínimo de polias móveis? Então isso aqui é só uma ilustração, né? Não quer dizer que tem duas, né? Aqui só tem duas. O mínimo de polias móveis usadas nessa situação por Arquimedes. Beleza? E aí? Bem, primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular a força de atrito. Né? Deixa eu falar rapidinho de atrito aqui. Atrito, deixa eu só pegar um gráficozinho bacana que eu tenho de atrito aqui, que é exatamente esse aqui. Então tá aí. O que eu tenho que saber de atrito? Né? Duas coisinhas. Ali, ele está querendo saber o número mínimo. Tudo bem, o número mínimo ali. Mas, a princípio, a força de 400 newtons que Arquimedes vai realizar, né, vai exercer ali, olha que anterior, a tentativa dele é anterior a Newton, né? Mas enfim, 400 newtons. Primeira coisa que eu tinha que fazer é falar o seguinte, calma aí. Ele vai conseguir vencer a inércia? Ele vai vencer a inércia? Que é a tendência do barco de ficar parado? Bem, para saber disso, saber se vai vencer a inércia ou não, e para aprofundar um pouquinho mais no exercício, ele deveria me falar duas coisas. Ele me falou só o coeficiente estático. Ele deveria me falar o estático e o cinético. Por quê? Duas coisas. Duas explicações possíveis ou análises possíveis. Primeiro que a primeira lei de Newton fala sobre inércia, que fala sobre a dificuldade que você tem, né, que você encontra quando você tenta mudar o estado de um corpo, sair do estático, do repouso, para o movimento, para o cinético. A gente percebe que tem uma dificuldade maior. Depois que você consegue tirar o bloquinho do lugar, né, como está aqui do lado do gráfico, por algum motivo, né, que eu vou discutir agora, fica mais fácil porque depois que você tira ele do lugar, você só quer mantê-lo em movimento. E manter em movimento, manter no seu estado de origem, de acordo com a inércia aqui, é mais fácil. Então, por algum motivo, esse atrito ele diminui, ele muda. Então, eu tenho um atrito. Por isso que eu estou falando de um coeficiente quando eu estou em repouso, e estou falando de um coeficiente quando eu estou em movimento. Por isso que eu tenho a necessidade de definir duas forças de atrito. Uma força de atrito estática, que é maior do que a força de atrito cinética. Tudo bem que lá ele não vai precisar desse nível de aprofundamento, que ele quer saber qual que é a quantidade mínima. Né? Eu tenho que vencer o atrito estático. Né? Ele não está me perguntando, e poderia perguntar, poderia vir essa questão perguntando isso. Eu não duvidaria, inclusive, perguntando qual que seria a quantidade mínima para se manter em movimento. Seria diferente. Beleza? Então, seria uma pergunta diferente. Mas eu primeiro tenho que vencer. Então eu posso entender por inércia, fica meio superficial, né? Mas dá para entender por inércia que existem dois atritos e que o estático é maior. Por quê? Porque você está tentando tirar ele do lugar. Ou eu posso fazer uma análise, né? Olhar, analisar o gráficozinho aqui, ó. À medida que eu vou aplicando, isso aqui é a força aplicada, ó. À medida que eu vou aplicando força num objeto, num blocozinho como esse aqui do lado, o que acontece? A força de atrito vai aumentando. Então tem uma coisa interessante que é o seguinte, como que você calcula atrito? Coeficiente vezes a normal. Lá eu vou ter que calcular, opa, lá eu vou ter que calcular uma força de atrito, no mínimo o quê? Razoável, né? Coeficiente 0,8 vezes uma normal. Bem, essa normal aí, ela é igual ao peso. Né? Em módulo, pelo menos, ela é igual ao peso. Né? Em módulo, pelo menos, ela é igual ao peso. Né? Porque em módulo, em direção, só em sentido que nunca é, né? Não, perdão, nunca não. Eu vou mostrar uma situação, uma única situação em que é. Então tá aqui, já sei que é 30 mil.
Então vou calcular meu atrito rapidinho aqui, ó. Vai dar um atrito de 0,8 vezes 30.000. Então vai dar um atrito de 24 mil newtons. Na verdade, é essa força que ele vai ter que vencer. É essa força de atrito que ele vai ter que vencer. E essa força de atrito aqui, ó, calculada através dessa formulazinha aqui, ó, ela na verdade é a força de atrito máxima. Não quer dizer que, né, qualquer força que você fizer ali, máxima, já vai ter esse atrito, não. Nem faz sentido. Ah, fazer uma força de 400, vou empurrar um bloco com 10.000 newtons. Ah, qual que é o atrito? 24. Não existe isso. Então, é a força máxima. Então, à medida que eu vou fazendo força, o atrito vai respondendo até eu chegar no valor máximo dele. Então, esse aqui seria o 24.000. Né? Se eu quero tirar ele do lugar, eu vou ter que fazer algum 24.001. Né? Aí eu tiro ele do lugar. Quando eu conseguir vencer a inércia, tirar ele do repouso, automaticamente ele entra em movimento e manter o movimento é mais fácil. Por isso que a força dinâmica, que ele está chamando de dinâmica, tá? Força de atrito dinâmica ou estática é a mesma coisa. Ou cinético ou dinâmico, dá na mesma. Aí o atrito diminui. Para provar a inércia, né, confirmar a lei da inércia. Fica mais fácil, aí a força de atrito diminui. Então, só um exemplo. Se eu chegar aqui e aplicar, gente, aplicar uma força de 10.000 newtons. Nossa, é força demais. Qual que é o atrito? 10.000. 10.000. Tá certo? 10.000. Se eu apliquei 10.000, vai ser 10.000. Por quê? Porque eu já fiz as contas antes e já vi que o máximo é 24.000. Então, até 24.000, toda força que eu fizer, o atrito responde aqui, ó. Ok? Quando eu vencer os 24.000, colocar 24.001, que eu vencer, aí eu preciso saber qual que é o coeficiente cinético ou coeficiente dinâmico, que dá na mesma, tá? Para recalcular a força de atrito e achar meu valor aqui inferior a 24.000, que é mais fácil manter o movimento. Beleza? E lá ele está supondo que né, ele não está preocupado com isso, por enquanto, vou vencer, vou colocar para movimentar. Não, ele só quer saber qual que seria o mínimo de roldana que garante que ele, né, que garanta que ele consiga vencer esses 24.000, né, e coloca o objeto para movimentar. Então ele vai ter que fazer uma força de, e segundo eles, né, deu 400 newtons aqui, ó. Beleza? Bem, ontem eu falei o seguinte, para quem gosta de fórmula, mas tem hora que até ajuda um pouquinho. Acho que aqui o raciocínio mais simples vai ser fórmula mesmo. Vocês viram que aqui, ó, eu percebi, ó, no exercício anterior do Enem, que é bem mais simples, eu vi que para uma única roldana móvel, né, ela divide a força uma vez. Então aquela força que você aplica, né, ela vai ser o peso dividido por 2 elevado ao número de roldanas móveis que você tem no aparelho. Se você só tem uma, você vai dividir a força por 2. Lá você não sabe quantas você tem. Então acho que se você pensar, né, na fórmulazinha aqui, ó, você quer descobrir esse N aqui, ó. Beleza? Mas você faz por lógica, né? Você faz por lógica. Você dividiu aqui aproximadamente quantas vezes a força? Você dividiu ela pelo menos 6 vezes, né? Ou mais aqui, né? Você dividiu ela aqui algumas vezes aí. Então, se você pegar a formulazinha lá, força é igual ao peso. Não é peso, né? Faz de conta que é peso. Aqui vai ser o atrito, no caso. Dividido por 2 elevado a n. Então, você quer saber justamente o nzinho aqui, ó. Então, qual vai ser a força que você vai fazer? 400 newtons, né? A força que você vai ter que vencer é a força do atrito, que é 24, não é os 30, né? Dividido por 2 elevado a n. Então, para saber quantas vezes que você conseguiu, né, elevar aí, vai ficar 24.000, né? Dividido por 400, simplificando aí, vai dar
60. Então vai dar 2 elevado a n para ser. Tem que ser algo próximo disso aqui, ó. Certo? Então você precisaria de um n, pelo menos um n. É, um n ele é 6, né? Se você pegar um n3 vai dar 8. Se pegar 4 vai dar 16. Pegar 5 vai dar 32. Então se você pegar 2 elevado a 6 vai dar 64. Então o valor mínimo de roldanas vai ser 6. Beleza? Tranquilos? Então o mínimo de roldanas móveis aí é 6. Tudo bem? Eu demorei um pouquinho aí porque eu quis falar um pouquinho de atrito, né? Não precisava demorar para fazer uma questão dessa daqui, né? Não que ela seja fácil, mas eu aproveitei para falar de atrito, né? E fixar rodando aí. Tudo tranquilo, galera? Tudo beleza? Sim? Entenderei o silêncio como um sim? Tranquilo. Beleza, então. Então, o que eu De achei boas, Carlos. bacana, o que eu achei ilusitado aqui seria sair do tradicional, né? A gente tá acostumado com a roldana com objeto pendurado, né? E aqui ele aplicou, né, o conceito de atrito, né? Em vez de você fazer a força para vencer o peso, você tem que vencer o atrito. Então, isso que eu achei ilusitado e interessante nessa questão. Beleza? Bem, outra questão que eu falei, tá? Foi sobre plano inclinado eu pulei, né? Falei sobre atrito e algumas situações aqui de movimento circular uniforme. Beleza? Vou falar sobre. Eu queria corrigir uma fórmula. Essa fórmula, antes, quando a gente usava uma outra marca, ela tinha um canal, com certeza o Benoni tem, e eu que não estou sabendo. A fórmulazinha tá errada, ela sempre tá, já tem uns 2, 3 anos que eu tenho que corrigir essa fórmula. Tem uma fórmula que fala sobre atrito, atrito do ar, tá? Que ela tá errada. Não precisa ser esse exagero que eu coloquei aqui não, tá? Essa daí é a fórmula oficial mesmo. Mas a gente resume isso aí bastante em uma única fórmulazinha, tá? De atrito. Porque tem uma questãozinha do Enem que eu quero resolver também, aí dá certinho um tempo aí, que é uma questãozinha. É o capítulo módulo 6, tá? Aí vocês corrijam aí pra mim a fórmula na página. Na página 32, tem até um exemplo resolvido. Na página 31 foi apresentada a fórmula. E na 32 tem até um exemplo resolvido aí usando essa fórmula, tá? Que é uma fórmula que fala sobre força de atrito do ar, tá? Quando você chuta uma bola, remessa algum objeto, ou paraquedista, como a questão do Enem aqui do lado. É lógico que, né, você deveria considerar coeficiente de arrasto, que é o vento, densidade do ar, a área do objeto e tudo mais. Só que aí a gente resume isso bastante, né, em uma questão só, em uma constante só, tá? Em uma constante só, como ele colocou, ele chamou ela de B, né? Eu tô acostumado a chamar ela até de C, mas tanto, isso aí é tanto faz, né? Então, a fórmula ela é, corrigindo do jeito que está aí, essa força de atrito do ar, né, só para ficar completinho aqui, seria, bem, ela é sempre contrária ao movimento, né, lógico, você está movimentando num sentido, a força é contrária, tá? A gente resume tudo isso aqui é constante, o coeficiente de arrasto é relativamente constante, a densidade do ar é constante, a área do objeto é constante. Então a gente resume isso tudo numa constante só, que o livro de vocês chamou de B. Tanto faz, né? E o V é velocidade, tá? Só que é velocidade ao quadrado, beleza? É velocidade ao quadrado. E ele não está colocando velocidade ao quadrado aí, tá? Nessa questão do Enem não vai fazer diferença, mas para fazer algum cálculo, né, vai fazer diferença sim, beleza?
Então, ela é sempre uma constante, a gente resume isso tudo aqui numa constante só, né? Você não precisa saber, ele vai ter que te falar, se for o caso, né? Então, isso aqui, tudo isso aqui é uma constante. Mas o que está errado aí não é isso. O que está errado é a velocidade, né? A força de atrito, né? Ela é sempre proporcional à velocidade ao quadrado. Rapidamente ela iguala, ela cresce. É uma força que cresce muito rápido, tá? Aí a questão do Enem pede para, em um dia sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir sua velocidade limite. Por isso que é importante saber a fórmula correta, porque é o seguinte: se esse carinha tá caindo, beleza? Se esse carinha tá caindo lá, né? Vai puxar o paraquedas dele lá ainda, né? Mas ele tá caindo, então coisa que é certa é a força peso que está atuando sobre o corpo dele, tá certo? Vou pegar o pezão dele aqui, tá atuando no centro de massa dele, né? Então, vai ter uma força aqui atuando sobre ele, que é a força peso, lógico, né? Força peso, beleza. Aí vai surgir uma força, essa força peso é constante, todo mundo sabe, mas vai surgir uma força atuando no corpo dele aqui, lógico, né? Em sentido contrário. Só que essa força em sentido contrário, ela cresce, né? Ela cresce. Porque a força peso, né, todo mundo já está cansado de saber aí, ela é constante porque ela depende da nossa massa e da aceleração da gravidade que não vai mudar. Eu vou desprezar o fato de ele estar em queda livre, uma certa altitude, que o G possa ser diferente, vou considerar essa força constante. Beleza? Beleza. E a força de atrito, não. Ela cresce. Ela cresce, tá? Porque ela depende da velocidade, ela cresce até ela anular com a força peso. Então, quando o camarada pula, né, independente dele puxar o paraquedas ou não, depois eu volto no enunciado, essa força de atrito ela vai aumentando até ela igualar com a força peso. Então, a qualquer momento ela pode igualar. Inclusive, ela iguala até antes do menino puxar o paraquedas. Então, em um dia de vento, sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Aqui, ó. Ele atingiu a velocidade limite sem abrir o paraquedas. Como assim? Ué, ele comparou as duas forças aqui, ó. Força de atrito é igual a em módulo, tá? Em módulo. Só para simplificar a nossa vida aqui. Aí a força de atrito é menos B vezes velocidade ao quadrado. Não está precisando, não é para calcular não, mas que é igual a mg. Então ele foi lá e calculou a velocidade. Ele chegou na velocidade limite dele, que é essa daqui, ó, tá? Esse menos aí é só para você saber que é uma força contrária, tá? Você não vai colocar ele aqui, senão você não tira ele fácil da raiz quadrada, né? Ninguém é doido aqui de mexer com números complexos e tudo mais. Então, só para conceituar, essa daqui é a velocidade limite que ele está falando aí, ó. E você vai adquirir ela de qualquer jeito, puxando paraquedas ou não, né? Sem puxar o paraquedas, rapidinho, você vai igualar com a força peso, né? Porque a força vai, sua velocidade vai aumentar muito, você vai cancelar e vai ficar com velocidade constante, até bater no chão, né? Mas se você abrir o paraquedas, por isso que eu gosto dessa formulazinha aqui, ó. Se você abrir o paraquedas, você vai aumentar drasticamente o que? A área do cara aqui, ó, a área do objeto. Consequentemente, você vai aumentar absurdamente quem? A constante. Lógico que você não quer aumentar a velocidade, você não quer bater no chão tão rápido assim. Você vai aumentar a. Quando você abre o paraquedas, você aumenta o B rapidamente. Então o que, que acontece? Você aumenta a força de atrito. Beleza? Você aumenta a força de atrito. Beleza, então tá aí. Então ele fez isso, só que ele está com a velocidade aqui muito alta, altíssima. Beleza. No instante que o paraquedas é aberto, que ele chama de TA, ocorre uma diminuição de sua velocidade. Então veja bem, você adquiriu uma certa velocidade sem abrir o paraquedas, você pulou, adquiriu uma velocidade limite. Está bem alta. Quando você abriu o paraquedas, essa área aumentou consideravelmente, o B também, a força de atrito aumentou muito, então você diminuiu a velocidade. Para diminuir a velocidade de alguém, precisa de uma força contrária. Então,
Antes de abrir o paraquedas, a nossa força resultante ficou igual a zero, né? Porque uma força cancelou a outra, ficou igual a zero. Quando ele abre o paraquedas, ele sai desse equilíbrio aqui, ó. A força deixa de ser, a força resultante deixa de ser zero, perdão, deixa de ser zero, né? Não deixa de ser constante, né? Deixa de, não, deixa de ser, ele quebra esse equilíbrio aqui novamente. Aí ele abre o paraquedas e a velocidade diminui. Então, em um determinado momento, sobra uma força resultante para cima, tá? Inicialmente, a força resultante, antes dele abrir o paraquedas, muita atenção aí, antes dele abrir o paraquedas, a força resultante é para baixo. Então, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui mesmo. Antes dele abrir o paraquedas, que é antes dessa linha pontilhada, né, o TA aqui, ó. Antes dele fazer isso, a maior força é a força peso, porque ela já está pronta, né? Ela já está pronta. A outra não, depende de algumas coisas. Então, inicialmente, a velocidade resultante é para baixo. Vou até botar uma setinha aqui para baixo. Quando ele abre o paraquedas, que é depois da linha pontilhada aqui, o atrito resultante passa a ser para cima, porque senão a velocidade dele não diminui. Então, em algum momento, essa força tem que ser positiva e depois negativa, ou dependendo do seu referencial, negativa e depois positiva, certo? Então, algum tempo depois, a abertura, né, do paraquedas, e o que, que aconteceu? A única não, né? Eu poderia paraquedas, e o que, que aconteceu? A única não, né? Eu poderia ficar entre a A e a B. A única que mostra que existe inicialmente uma força positiva e depois negativa é a letra A e a letra B. Descarto todas as outras que só mostram força positiva. Isso está certo, falar aqui que tem que ter uma parte positiva e negativa, ou negativa e positiva, dependendo do seu referencial. Tá ok? Depende do seu referencial. Mas é, esse aqui passa pelo zero. Esse aqui também passa, tá? Perdão. Esse aqui também passa pelo zero. Ó. Mostra que chegou. Isso aqui é corretíssimo, tá? Tem que ter esse comportamento aqui mesmo, tá? Então ele está mostrando que inicialmente, antes de abrir o paraquedas, essa força resultante ela foi zero, beleza? E depois, o que, que ela fez? Essa força aumentou rapidamente, drástica, de uma vez, né? Quando o cara abriu o paraquedas. Então ela começou altíssima. No segundo momento, vamos dizer assim. Ela começou altíssima e depois vai igualando com o peso, né? Porque antes ela começa. Tem três coisas aqui que a gente tem que analisar. Essa força aqui, ela é constante, para não gerar nenhuma dúvida. A força de atrito com ar, ela vai aumentando aos poucos, porque a velocidade vai aumentando aos poucos. Então, a força de atrito vai aumentando aos poucos e o peso não. Então, ela vai aumentando aos poucos até ela cancelar com o peso. Então, a força resultante, né, não pode esquecer, acho que eu deveria ter colocado isso aqui, é peso menos ela, tá certo? Menos a força de atrito, ó, tá certo? Então, a força peso não vai mudar, ela é constante. Ela é constante. Essa daqui que é variável, que varia, tá? E essa daqui vai ficar variando também por conta disso, né? Ela é o peso menos isso. Então, inicialmente, essa força vai aumentando gradativamente. Se ela vai aumentando gradativamente, no início, quem que é a força resultante no primeiro momento? No primeiro momento, a minha força resultante é exclusivamente peso. Aí, à medida que passa alguns instantes, milésimos de segundos aí, vai surgindo a força de atrito e ela vai diminuir, ela vai contribuindo para quê? Para diminuir a minha força resultante, que é peso menos ela. Aí essa minha força resultante vai diminuindo. Ótimo, ótimo. Aqui tá errado, errado e ótimo. Beleza. Aí ela zera. Lembra que eu falei que ela zera, entra em equilíbrio, sua velocidade passa a ser constante, você atinge a velocidade limite. Só depois que você abre o paraquedas. Quando você abre o paraquedas, a sua resultante, que era zero, de uma hora para outra ela estoura, né? Ela explode, porque aumenta a área, aumenta o B, esse Bzinho aqui é constante, então a sua força resultante ela aumenta e depois ela vai
diminuindo porque tem a força peso aqui atuando. Então ela dá um pulão lá para baixo, né, ela aumentando o valor dela, né, como ela era antes, e vai diminuindo até zerar novamente, tá? Porque senão, se fosse a letra A, o que seria? Você está falando comigo que a força resultante vai aumentando indefinidamente, né? E que ele nunca vai ter velocidade constante, nunca vai bater no chão com velocidade constante. E aqui não, você está falando que ela dá, quando abre o paraquedas a força resultante dá um salto, aí depois ela vai diminuindo, né? Ela dá um salto, ela passa a ser para cima, ela dá um salto e vai diminuindo até zerar. Porque se não zerar, ele não vai ter velocidade limite constante. Beleza? Então, sem dúvida nenhuma, é a letra B. Tá ok? Tranquilos? Obrigadão, viu? Desculpa